Museu Histórico Abílio Barreto, a construção mais antiga de Belo Horizonte, é o cenário do Terra de Minas de hoje. A capital completa 107 anos e nós estamos aqui para contar a história da cidade que já nasceu moderna no estado colonial. Você pode imaginar o desafio que foi romper com todos os conceitos da época para construir no meio do nada uma cidade completamente diferente de tudo que já existia? Por isso, essa história é tão fascinante. Uma cidade que já nasceu com destino traçado, ser grande, ter futuro, romper com o passado. Foi planejada e tão bela quanto o horizonte é a história escrita nas montanhas do tempo. Tempo em que o lugar mais importante do estado refletia o desejo da época. No começo, era a riqueza do ouro. E a capital, Ouro Preto. Nos casarões, o retrato do poder. O poder da monarquia. E os caminhos sinuosos da história nos levaram a outra era. Proclamada República. Adeus Brasil Colônia. Adeus Ouro Preto. Para a gente da Vila Rica, do século XIX, a ideia soou absurda, escandalosa, impossível até. Minas, então, se dividiu entre os chamados mudancistas e os não mudancistas. O debate deixou Ouro Preto em polvorosa no ano de 1891. O senador Silviano Brandão se exaltava no discurso contra a mudança. Não será aventuroso, não será um salto nas trevas, inutilizarem-se aqui tantos valores para irmos despender maiores na construção de uma cidade que atestará apenas a nossa vaidade? Já o presidente do Estado, Augusto de Lima, enviou a seguinte mensagem ao Congresso Constituinte, defendendo a mudança. Nenhum problema preocupa mais o espírito público que a necessidade de uma nova capital, que seja o centro de atividade intelectual, industrial e financeiro e ponto de apoio para a integridade de Minas Gerais, seu desenvolvimento e prosperidade. Era um momento simbólico muito importante. Era um momento da República. Os ideais franceses chegavam ao Brasil e todos esses ideais vinham acompanhados de um momento também, o final do século XIX, de avanços tecnológicos, de uma modernização do pensamento científico. Um novo retrato do país nas Minas Gerais. Uma outra capital. E quem poderia dar realidade a este sonho? O escolhido foi Arão Reis. O Arão Reis foi um engenheiro paraense, tinha experiência com redes ferroviárias, redes elétricas, abastecimento, construção de obras civis. Mas em que solo arquitetar o futuro? Onde projetar a modernidade? O cenário foi assim descrito pela comissão construtora. A impressão é sublime. Sente-se a alma satisfeita. A área destinada à grande cidade apresenta-se como vasto e elegante anfiteatro, formado pelas duas serras, do Curral e de Contagem. Num ponto central de Minas Gerais, estratégico entre regiões, Curral del Rei. Além da beleza, havia outro critério importante para o conceito de modernidade. Até o clima foi analisado. O lugar da futura capital deveria oferecer condições favoráveis para a saúde. E a região de Curral del Rei teve que ser aprovada por médicos higienistas. Está no relatório dos técnicos. É um lugar de altitude moderada, de clima quente e variável, seco, largamente ventilado pelas correntes alísias que tornam agradabilíssimas as diferentes estações, onde não existem moléstias endêmicas, terra tão boa que já havia sido descoberta. A seguir, as lembranças do povoado que desapareceu para dar lugar à nova capital
e as ideias arrojadas da comissão construtora. A construtora tratou logo de apagar os vestígios do antigo arraial. Pouca coisa sobrou do Curral del Rei. Esta casa só escapou por acaso. O quadro dá cor ao arraial do Curral del Rei, fundado em 1701 e que chegou a ser chamado de Belo Horizonte. Daquela época, só lembranças e esta casa. A comissão construtora não lançou olhos sobre essa edificação justamente porque ela estava muito distante do plano original, do centro do plano original. Ela estava numa zona que a comissão construtora chamou zona suburbana, né? Fora do eixo da contorno. E isso foi seguramente um dos motivos pelos quais ela pôde ser preservada. Era a sede da Fazenda do Leitão, terra que anos depois deu lugar ao bairro Cidade Jardim. O casarão virou museu, foi restaurado para preservar as características da construção do século XIX, quando aqui moravam seu Cândido Lúcio da Silveira e a mulher, Dona Rita Maria. Mesmo saindo da antiga casa, é possível avançar mais na busca pela memória do arraial do Curral del Rei. É que neste terreno também está o prédio novo do Museu Histórico Abílio Barreto. Atrás daquela fachada moderna estão guardadas outras imagens do passado. Uma preciosidade a ser tocada com luvas. O álbum de capa de madeira tem fotos tiradas pela comissão construtora quando aqui chegou. Um povoado. Gente pacata e de tradição religiosa. Bem lá no alto do povoado havia uma igreja matriz, construída por devoção à Santa Protetora dos Tropeiros, a Nossa Senhora da Boa Viagem. O calendário religioso é que ditava o ritmo do arraial. Palavras de um historiador. De segunda a sexta, as ruas eram desertas, mas no domingo era outro aspecto do povoado que se transformava numa verdadeira feira local. E completa. Era o domingo o dia de maior comércio no lugar, pela vinda dos fazendeiros e lavradores para a missa. Pois a tradição religiosa do arraial fez até o engenheiro Arão Reis pedir autorização do governo para mudar planos. Sei que pela Constituição do Estado não é lícito esse despender dinheiro público com a manutenção de nenhum culto religioso, mas parece-me que também não é lícito proceder à demolição de 2 templos. Proponho, pois, que seja deliberada a substituição desses 2 templos por outros novos. Pedido aceito. No caso da matriz. Sobre as ruínas do prédio colonial foram erguidas as torres em estilo neogótico que vemos hoje na Igreja da Boa Viagem, que guarda heranças da antiga matriz. O altar de madeira todo entalhado lá no alto e do lado de fora um lavabo em pedra-sabão de 1793. Quando derrubaram a igreja, conservaram esta peça que tem um certo valor artístico. E foi levada durante um tempo para o museu. E depois o museu achou bom que voltasse aqui a igreja a qual pertenceu. Tudo mais que existia no arraial estava destinado a desaparecer. Foram 427 desapropriações. As mais baratas, casinhas da Rua do Capim e da Lagoinha. A mais cara foi a Fazenda do Barreiro. Ao todo, deu uma cifra difícil de ler. 841 o quê? 841 contos, 666.036 réis. Com esse dinheiro, na época, dava para comprar 757 quilos de ouro. Passando para a moeda de hoje, são 29.500.000 reais. E além da quantia necessária para as desapropriações, a reação do povoado também preocupava. O chefe da comissão construtora citou em relatório o que chamou de missão mais difícil: a relutância dos proprietários que se veriam forçados a emigrar dentro de curto espaço de tempo, abandonando seus lares e plantações e hábitos de longa data. Mas pela foto, nem todos se queixaram. O dono dessa mercearia mudou até o nome do estabelecimento. Está na placa, a Nova Capital.
Esta outra venda passou logo a oferecer a matéria-prima da hora, cimento, e a se chamar a construtora. Política de boa vizinhança também da Comissão de Engenheiros, que presenteou o Largo do Rosário com o Lampião, o primeiro do Arraial. E mais um sinal do progresso, delegacia, com um destacamento bem modesto, é verdade, 8 policiais. Mas também a maior parte das ocorrências por aqui naquele tempo era desordem por causa de jogatina. Incrível é se dar conta da paisagem rural, do sertão que deu lugar à metrópole. O Rancho da Velha Papuda era onde hoje vemos o Palácio da Liberdade. No meio do bananal, cavalo arriado na porta de casa. A roça ficava onde é hoje o Colégio Arnaldo. Era possível cavalgar léguas em campo aberto, cheio de mato. No terreno onde se vê coqueiros ao fundo, foi construído o prédio do Instituto de Educação. O povoado era mesmo muito tranquilo. Ninguém parecia ter pressa nem na rua principal, a General Deodoro. Este lugar hoje, Avenida Afonso Pena. Mas até chegar a este ponto, muitos desafios. Quanto mais a comissão demorava no planejamento, mais boatos surgiam. Que o dinheiro do projeto havia acabado, que o governo tinha desistido da nova capital. Teve gente apostando que este era mesmo um sonho impossível de ser realizado. Ainda mais depois que o engenheiro Arão Reis declarou que bastariam 3 anos para erguer a cidade. A Folha, Barbacena, 27 de julho de 1893. O jornalista escreveu: confesso que o otimismo do senhor doutor Arão Reis me desconcertou, pois que, nos sertões desse país, é lá possível fazer em 3 anos uma cidade melhor que Valparaíso, melhor que Santiago, melhor que Buenos Aires, melhor que Montevidéu, melhor que o Rio de Janeiro. Não, decididamente o senhor Arão Reis teve um sonho e se julgou nos Estados Unidos, onde as cidades brotam como cogumelos. 3 anos. E não é que o projeto foi inspirado justamente no traçado de uma cidade americana? Washington. Assim Arão Reis traduziu o desenho. Cidade clara, devassada, à semelhança de um tabuleiro de xadrez. Uma capital com uma população de 190 mil habitantes. O endereço de muitos foi decidido na sorte. Sim, houve sorteio aqui no lugar já planejado para ser a Praça da Liberdade. É que o governo deu terrenos para cada um dos proprietários de imóveis em Ouro Preto. Foi uma forma de indenizá-los pela desvalorização do mercado imobiliário com a transferência da capital para cá. E foi dada a largada para a construção. O Brasil jamais havia visto coisa igual. Ritmo de mutirão. Conta a história que para conseguir mão de obra suficiente foram distribuídos folhetos convocando trabalhadores em todos os cantos do país, até na Europa. Foi notícia na imprensa. 5.000 operários estrangeiros atenderam ao chamado. Ajudaram a construir Belo Horizonte. Italianos, alemães, portugueses e espanhóis. A trajetória dos imigrantes está numa exposição do Museu Abílio Barreto. Seu Manuel era criança, lembra do avô contando sobre o surgimento de uma cidade brasileira. Está na memória do neto a aventura do mestre de obras que veio da Espanha para a empreitada nas Minas Gerais. Então contava tudo aquilo com muito carinho e com muito orgulho, que eu denotava que ele realmente gostava, ainda gostava de Belo Horizonte, onde ele tinha estado muitos anos antes. Pois o neto cresceu e quis o destino que seguisse os passos do avô. Veio para Belo Horizonte com a mesma esperança, encontrar uma vida melhor. Todo aquele imigrante, o estrangeiro que quis crescer junto com a cidade, ele teve essa oportunidade. E eu tive. Então eu tinha que conhecer essa cidade encantada, né?
seguir, a festa de inauguração, as impressões dos primeiros moradores e o difícil começo da vida na capital. Da vida na nova capital não foram fáceis. Os moradores, vindos de Ouro Preto, custaram a se acostumar com aquela cidade tão diferente. Ainda mais porque a pressa da comissão construtora fez com que a obra fosse inaugurada antes mesmo do fim. 2 anos e 9 meses de obras. A inauguração foi a primeira página dos jornais. Os engenheiros, chamados de heróis. 5 dias da data prevista na lei. Em 12 de dezembro de 1897, foi inaugurada a cidade de Minas. Assim, a capital foi batizada inicialmente. A comemoração começou na estação ferroviária, com o desembarque dos convidados ilustres, o presidente de Estado, Bias Fortes, o ex-presidente Afonso Pena, que vieram de trem. Salva de tiros para a chegada da comitiva oficial. Neste dia, a praça da estação teve a primeira multidão de sua história. 10.000 pessoas. Bom, praça mesmo ainda não existia. Nem esse prédio, que é de 1922. Mas festa houve. Com banda de música e foguetório daqui até a Praça da Liberdade. Eis a foto do dia da inauguração. Um descampado. Um pedaço de terra com montanhas ao fundo era a Praça da Liberdade. O músico e os mais curiosos improvisaram uma pequena arquibancada com madeira de construção. Debaixo do sol quente, o povo assistiu à solenidade que transferiu a sede do poder de Minas para a recém-inaugurada capital. Nos dias seguintes, a atração era o passeio pela Afonso Pena, avenida de terra e bem larga para os carros que a cidade ainda não tinha. A cidade, ela era um mundo imenso de avenidas muito largas, um padrão de vida, uma paisagem urbana completamente inédita para essas pessoas que vieram, os funcionários públicos que vieram de Ouro Preto, mas também os construtores que vieram de várias partes de Minas, do país e do mundo. A imensidão da nova cidade assustou os primeiros moradores, gente acostumada às estreitas ruas de Ouro Preto. Tem uma crônica de um funcionário público em 1913, quer dizer, já tinha algum tempo que a cidade tinha sido inaugurada, e ele reclama das ruas extremamente largas e em perspectiva de Belo Horizonte, dizendo que ruas dessa maneira jamais ele poderia se esconder de seus credores. E aí ele se lembra saudoso de Ouro Preto, dizendo: ai, que saudade dos becos de Ouro Preto. Um dos primeiros bairros a serem ocupados foi o Funcionários, que tem esse nome porque aqui foram construídas as casas para os funcionários públicos que vieram transferidos de Ouro Preto para cá. E o tamanho da casa dependia do cargo que o futuro morador tinha no governo. Tudo planejado, desenhado e com detalhes para o Parque Municipal, os portões e até o que não chegou a ser realizado. Sabia que a comissão idealizou um observatório para o parque? O coreto sim foi feito, e igualzinho. Lembra da ponte de madeira? Cenário disputado para as fotos dos primeiros visitantes. 2 anos depois de inaugurada, a futurosa cidade contava 18.000 habitantes. E o escritor continua descrevendo Belo Horizonte. Havia força e luz elétrica, 6 hotéis, 5 hospedarias, 8 pensões, 27 açougues, 16 padarias, 2 confeitarias e quase uma centena de botequins. Em 1901 ficou oficializado, para a capital de Minas, o nome que inspirava os escritores. Machado de Assis. Chama-se Belo Horizonte. Parece antes uma exclamação que um nome. Rui Barbosa tiraria o adjetivo. Apenas horizonte, palavra indefinida, como as perspectivas da sua vista. Belo Horizonte, mas a quantidade de terra nos lotes vazios, na cidade ainda em construção, e a capital acabou ganhando também apelido. As pessoas que eram contra a mudança da capital chamavam Belo Horizonte de Poeirópolis, exatamente porque
como não estava ocupado, você tinha muita poeira dos lotes das ruas. Eu acredito também que o apelido de Poeirópolis vem do fato de que Belo Horizonte, por muito tempo, permaneceu como uma cidade aparentemente abandonada. Ela tinha suas grandes avenidas, suas ruas, suas praças e muito pouca gente na rua. Na tentativa de apagar a fama de Poeirópolis, jornais e revistas fizeram campanha chamando a população para as ruas para desfrutar dos novos prazeres da vida urbana. O que precisamos é, antes de tudo, dar vida elegante e alegre aos nossos logradouros públicos, que temos de primeira ordem, de linhas irrepreensíveis, de beleza encantadora. Tem um espaço muito importante na construção dessa sociabilidade da elite urbana, que foi o Parque Municipal. Na verdade, o parque oferecia um espaço público, mas era um espaço público que guardava uma certa privacidade, né, que resguardava e protegia de alguma forma a elite do burburinho da rua, do imprevisto que podia surgir da rua. Monteiro Lobato, o mestre das fábulas infantis, foi quem logo na primeira visita entendeu, viu com o coração o difícil começo da cidade. Sim, Belo Horizonte bela, a cidade certa, a cidade cada vez mais certa e cada vez mais bela. A cidade cujo único defeito é que o tempo cura, a falta de idade. E assim foi. Com o tempo, os contornos metropolitanos ganhavam forma nos prédios, nos costumes. Devagar, a vida na capital começava para valer. O tempo continua escrevendo esta história. E a cidade que aqui nasceu para ser grande, hoje é enorme. Dos planejados 190 mil habitantes, já passamos dos 2.300.000. A capital, destinada ao futuro, a romper com o passado, tem no presente o encontro dos dois momentos, seu maior patrimônio. Completa 107 anos e tem ainda um belo horizonte pela frente. Nosso programa hoje termina aqui. Eu espero você no fim de semana que vem. Uma boa semana para todos e até lá!